Oi, mãezinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, do canal Bia para Mamães, e hoje eu decidi começar uma sequência de vídeos. E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho da minha gestação, como foi descobrir que eu ia ser mamãe e tudo mais, os desafios que eu passei muitos desafios nessa gravidez. Então vai ser uma sequência de vídeos, logo em seguida eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho dos desafios que eu tive com a depressão pós-parto, que foi um período muito complicado na minha vida, logo depois falando como foi descobrir que eu ia ter uma segunda gestação. E então vai ser uma sequência de vídeos bem legal. Então, se você quer acompanhar, dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, vai chegar um vídeo novo toda semana. Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho para vocês como foi essa minha primeira gestação. Bom, mãezinhas, como eu já falei algumas vezes aqui, eu não moro no Brasil, eu moro no Reino Unido, eu moro em Londres, 7 anos que eu tô aqui, e quando eu descobri que eu tava grávida, eu tinha 28 anos. E eu moro aqui em Londres e eu não tenho ninguém da minha família aqui, não tenho mãe, nem pai, nem primo, nem vizinho, nem conhecido, nada. Eu tenho um outro conhecido, mas assim, parente eu não tenho ninguém. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha 2 anos de casado. Eu descobri no dia 17 de abril de 2018, quando eu estava grávida. Eu tinha acabado de completar 2 anos de casado. Então foi um dia depois que eu faço aniversário de casamento, no dia 16 de abril. E assim, quando eu descobri que eu estava grávida, foi um susto, porque eu fazia tabelinha já tinha uns 8 meses para quase um ano. E era sempre certinho. Então foi um susto. Eu tava numa fase da minha vida que eu tinha abrido mão um pouco de trabalhar, que eu trabalhava muito aqui, muito mesmo. E eu tinha começado a estudar, já tinha mais ou menos um ano, que eu queria aprimorar o meu inglês, falar inglês bem fluente. Então já tinha um ano que eu tava estudando. Então quando eu descobri que estava grávida, foi uma mudança muito grande na minha vida. Mas, durante a gravidez, eu mantive a minha rotina normal. Eu me senti muito bem na gravidez. Eu sei que tem algumas mães que não se sentem tão bem dispostas e tudo mais, mas eu me senti. E foi uma gravidez que eu não tive enjoos, não tive vômitos, nada disso. E logo que eu descobri a minha gravidez, eu entrei em contato com o GP. E o GP aqui em Londres é como se fosse o posto de saúde do Brasil, onde as mamães fazem o seu pré-natal tradicional. Então, postinho de saúde no Brasil aqui se chama GP. E eu contactei o meu GP e logo depois eu já contactei o hospital e fiz o meu registro no hospital para mim conseguir começar as consultas. E aqui em Londres, os hospitais, eles não te dão muita atenção antes das 12 semanas, antes dos 3 primeiros meses. Por quê? Porque muitas mamães optam por fazer aborto. Então, assim, cada uma tem a sua mente e cada uma vai prestar contas dos seus atos, né? Então, eu sou a favor da vida, então nunca passou pela minha cabeça uma coisa dessa. E com 12 semanas, quando eu completei 3 meses, eu comecei a ter minha rotina de consultas. E dentro dessa rotina de consultas, eu tive alguns ultrassons e já comecei a ir direto no hospital para fazer consulta com a midwife. Midwife aqui em Londres são as parteiras, não é? Então, no Brasil vocês têm os médicos, aqui a gente tem as parteiras. Né? Tanto é que quem faz o parto do bebê é a midwife, que é uma parteira. O que é a parteira? Ela não é médica, mas ela tem conhecimento suficiente numa área específica, que é nessa área, para poder te orientar. E se ela por acaso vê alguma coisa ou tiver algum diagnóstico de acordo com os exames de alguma coisa mais séria, aí sim ela vai te encaminhar para o obstetra. Né? Mas fora isso, ela é uma pessoa formada, completamente capaz de acompanhar uma gravidez passo a passo e até mesmo fazer um parto normal, não parto cesárea. Enfim, quando eu fiz 16 semanas, eu fiz o chá revelação da minha filha. E foi uma surpresa muito grande, porque eu e o pai dela, né, meu esposo, a gente tinha certeza que era um menino. E quando a gente descobriu que era uma menina, a gente tomou um susto. A gente ficou, uau! A gente não tinha pensado em nomes de meninas. A gente não tinha pensado em nada de menina.
A gente tinha só a mente para menino. E foi um susto, foi uma semana que a gente ficou assim, uau, é uma menina, e agora? E aí a gente começou a pensar em nome, começou a entrar nesse mundo rosa, né, que as mamães de meninas sabem que é um mundo maravilhoso, lindo. Hoje em dia eu sou muito feliz de ter tido uma filha mulher, uma filha menina, a minha Esther, a minha Teté, é a razão da minha vida. A minha chorona, mas eu amo mais que a minha vida, a minha filha, né? E agora aqui, né, como vocês podem ver, vai vir o Benjamin, já tô aqui, né, entrando para 35 semanas, ó, falando em Teté, o livrinho dela aqui. Já tô aqui entrando para 35 semanas, né, então já agora é o Benjamin que tá chegando, né, meu menino. E... eu tive muitos desafios na gravidez. Durante a gravidez eu não tinha minha casa, eu dividia minha casa com muitas pessoas. Quem mora fora do Brasil sabe como que era. Então, na época eu dividia minha casa com mais de 10 pessoas. Então, assim, foi um período muito complicado. A gente começa a querer organizar, a gente começa a querer ter nosso cantinho. Infelizmente isso demorou um pouquinho mais, mas graças ao Senhor Jeová tudo foi se encaixando bem. Essa segunda gravidez está bem diferente da primeira. E na primeira gravidez eu passei assim a maior dificuldade da minha vida inteira. Eu tenho 31 anos hoje, né? E foi a maior dificuldade da minha vida, o período que eu passei mais dificuldade na minha vida foi quando eu tava grávida, de 4 meses, de 5 meses em diante. Eu passei uma coisa assim muito traumática, uma coisa que me marcou muito, que me mudou muito a minha vida, mudou muito o jeito de eu encarar muita coisa, e eu ainda não estou preparada para falar sobre isso. É um assunto que ainda toca muito em mim. Então, assim, foi muita mágoa, eu passei muita mágoa, e isso acabou pesando muito para me desenvolver uma depressão pós-parto. Então, eu penso assim, hoje em dia, depois do tratamento, eu vou falar disso num outro vídeo para vocês, como que eu me curei, como que eu me tratei. Então, assim, eu vou falar disso num vídeo bem detalhado, no próximo vídeo desse, mas enfim, nesse momento eu quero falar isso. Por mais dificuldades que eu passei, eu não alterei a minha rotina, mãezinhas. Eu continuei a minha vida. Eu continuei estudando. Eu continuei trabalhando. Trabalhei mais do que antes de eu estar grávida. Porque eu peguei até alguns dias para me trabalhar na madrugada. Então, trabalhei demais, estudei, mudei meu foco. Não afundei, chorei, sofri. Somos seres humanos. Passamos por dificuldades, passamos por problemas, mas a maneira que nós encaramos esses problemas é o que vai diferenciar no final. Então, eu fiz as minhas escolhas, hoje em dia eu não me arrependo das minhas escolhas e segui a minha vida. Então, mãezinha, se vocês estão passando por dificuldades na gestação, eu sei que vocês estão, porque nós passamos. E nós estamos mais sensíveis, é a época que a gente precisa de mais ajuda, é a época que a gente se torna sensível porque a gente perde o controle do nosso corpo. Então, mãezinhas, ó, procurem ajuda, não passem por isso sozinha, tá? E não afundem em tristeza, gente, continue o seu ritmo, continue a sua vida, seu bebê vai vir logo aí. Então, mãezinhas, eu sei que é difícil, mas vamos seguir, vamos continuar. Quando eu completei 38 semanas, para minha alegria, minha mãe chegou em Londres. Com 38 semanas eu não tinha lavado nada do bebê, cuidado de nada. Então com 38 semanas a minha mãe chegou, nós começamos a lavar, limpar, organizar as coisas do bebê e foi muito gostoso, gente, é muito gostoso essa parte de organizar. E a gente começou a organizar, limpar. Com 39 semanas eu tive meu chá de bebê, com 39 semanas. Eu não conseguia fazer antes, por causa que como eu comentei, eu passei por muita coisa na gravidez. Mas tudo mudou. Quando a minha mãe chegou, ela me ajudou, eu não sabia fazer nada. Nunca tinha trocado fralda na vida, nunca tinha nada. Nunca tinha cuidado de criança. Então a minha mãe me ajudou muito. Se a minha mãe não tivesse vindo, eu não sei o que teria sido de mim, de verdade. E com 40 semanas, a minha bebê não nasceu. A minha bebê atrasou. Ela nasceu de 41 semanas. E eu comecei a perder líquido da bolsa. E um belo dia eu fui no hospital com 40 semanas e 5 dias. Quando eu cheguei no hospital, para fazer um exame, para monitorar o bebê,
O bebê tava bem, nunca oscilou os batimentos, nem nada. Mas aí a minha midwife virou pra mim e falou assim, olha, você tá perdendo líquido, então você não vai voltar mais pra casa. Isso foi no dia 28 de dezembro de 2012. Você não vai voltar mais pra casa, você vai ter que ficar no hospital. E você só sai daqui com o bebê. Eu falei, moça, mas assim, eu não trouxe nada. Eu não trouxe bolsa do bebê, eu não trouxe minha bolsa, eu não tô preparada pra ganhar neném. Ela falou assim, não, você vai ficar no hospital de agora e você só sai do hospital depois que o seu bebê nascer. E eu fiquei 2 dias no hospital. E esses 2 dias que eu fiquei no hospital, eles induziram meu parto. Então no primeiro dia foi tranquilo, foi mais a indução. Agora no segundo dia eu senti muita dor. Senhor da glória, como eu senti dor. É a dor do parto, gente. Também não é uma dor absurda, né? A dor do parto é a dor do parto. Toda mulher sente a dor do parto, né? E a sorte é que aqui em Londres eles dão um gás pra você chupar. É um gás, eu acho que ele é a base de morfina, porque ele é um gás muito bom. E todo mundo que eu conheço fala, ai, o meu gás eu não senti nada. Mas o meu gás estava tão bom. Meu gás... Eu puxava o gás assim, eu vi estrelinha assim no céu. A minha mãe puxou o gás uma hora lá, também viu estrelinha. E o meu gás estava muito bom. Então, assim, quando eu sentia muita dor, eu puxava o gás toda vez que via uma contração muito forte. E aí, quando deu 9 centímetros, a moça falou assim, a minha midwife virou pra mim e falou assim, olha, agora você descansa, que você já tá com 9. Não, minto, eu tava com 9 ou com 8. Eu não lembro se era 9 ou 8. Ela falou assim, descansa, porque agora você vai começar a empurrar muito. E aí eles induziram meu parto, porque eles tiveram que estourar minha bolsa, eles estouraram a minha bolsa e logo induziram meu parto, porque a minha bebê tava com a cara pra cima, ela tava com o face pra cima. Então, toda hora que a midwife vinha, elas tentavam girar o bebê, sabe, fazer uma manobra de girar o bebê dentro do útero. E isso dói, gente. Contração não é nada perto disso. Aí toda vez que elas falavam assim, poxa, quer empurra? Eu empurrava o bebê com tudo e elas enfiavam a mão e tentavam girar ela dentro de mim. Gente, isso dói muito. Então toda vez que vinha a contração, elas falavam, poxa, aí eu empurrava, no que eu empurrava elas enfiavam a mão e tentavam girar. E assim foi muito tempo. E aí eu já tava ficando fraca disso, porque é como se eu forçasse pra sair e elas forçassem ao contrário pra tentar girar. Então eu já fui ficando sem força, né? E aí eles induziram meu parto. E falou, descansa, porque agora você vai começar a empurrar mesmo. Só que a bebê ainda não estava posicionada. E aí eu peguei e fiquei esperando, né? E logo que induziram meu parto, o meu estômago ficou muito revirado. E tinha 2 dias que eu tava comendo, mais era snack, mais era lanche, não tava comendo comida. Meu estômago começou a ficar muito revirado. E aí eu virei pro meu marido e falei assim, vai ali no McDonald's, que era do lado assim, compra um milkshake pra mim, porque milkshake é açúcar e eu preciso de açúcar pra ter energia. E aí ele foi comprar um milkshake pra mim. A hora que ele chega com esse milkshake, eu tranquila, taraná, descansando, linda, plena, 2 dias no hospital e pleníssima. De repente, esse milkshake bateu no meu estômago e voltou. Mas já voltou fazendo estrago, assim. Eu não conseguia, não parava mais nada no meu estômago depois disso. E aí começou as contrações fortes, 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 e eu fazendo bastante força, bastante força. E por fim, o bebê não nascia. E aqui nós temos uma coisa chamada plano de parto. No meu plano de parto, eu pus que eu não queria que usasse fórceps. O plano de parto é o quê? É um documento que você deixa por escrito, que se acontecer alguma coisa de você ou durante o parto você não tiver 100% plena das suas faculdades mentais, eles vão seguir o que está no seu plano de parto, o que você escolheu para sua vida, para o nascimento do seu bebê. E eu deixei bem claro lá, 2 coisas, eu não quero parto induzido, segunda, eu não quero parto com fórceps. Aí eu pus lá, se possível eu queria parto na água, eu não quero ficar no hospital mais do que o necessário, e você põe lá literalmente assim. E eu só fui direta e reta. Não quero isso, não quero isso. Mas as 2 coisas que eu deixei bem claro, não quero indução e não quero fórceps. E no final, minha gente, acabou que eles estavam me induzindo. E aí falaram pra mim que eu ia ter que ir pro centro cirúrgico, com o meu parto ia ser normal, porque não tinha mais como ser cesárea, porque o bebê desceu. Só que o bebê desceu com o face pra cima, com o rosto pra cima, e ela tinha de nascer com o rosto pra baixo.
E aí eles explicaram isso e falou assim que iriam ter que usar o fórceps para girar ela. Por mais que eu deixei bem claro que eu não queria isso. E assim foi, acabou que eles usaram o fórceps para girar ela e também para puxar ela, ela nasceu puxada no fórceps. Eu tive que tomar o corte, né? Então foi um parto um tanto quanto doloroso, né? Mas graças a Jeová Deus ela nasceu bem. Nasceu com 3,510 kg e eu acho que ela nasceu com 54 centímetros. Que ela era magra e bem comprida. E depois disso, no dia 30 eu fiquei no hospital e no dia 31 eu tive alta. E depois que eu tive alta, minha bebê foi só ganhando peso, eu já fui pra casa. O meu pós-parto do parto normal foi tranquilo. Foi tranquilo enquanto minha mãe tava aqui. Porque enquanto minha mãe tava aqui, ela cozinhava pra mim, ela me ajudou muito, ela lavava as roupinhas do neném. Eu não dei banho no neném, eu só dei banho do neném com 30 dias, quando a minha mãe foi embora. Então, enquanto a minha mãe esteve aqui, ela me ajudou bastante. E assim, pra mim, eu falo pra todo mundo, gente, se vocês tiverem alguém pra te ajudar, aceitem ajuda. Eu sempre aceitei a ajuda de todo mundo, porque é uma situação que mexe muito com a gente. Então, mãezinhas, eu queria deixar esse relato pra vocês, deixar a minha experiência pra vocês. Parto normal é um parto delicado, mas com 15 dias eu tava super bem, tava andando, tava fazendo de tudo, tava super bem com 15 dias. Então, por mais doloroso que foi, é a dor do parto, é a dor que nós temos de passar para ter os nossos bebês. E é assim, a diferença do parto normal pro parto cesárea é que a dor do parto você sente antes e a dor da cesárea você sente depois. Então, é só isso que muda, porque é um milagre da vida. A gente vai sofrer por ele. E eu queria deixar esse relato para vocês. Eu não vou me estender muito mais, porque eu quero fazer um vídeo falando um pouquinho de como que foi o meu pós-parto, algumas coisas que aconteceram, como que eu recebi o diagnóstico de depressão pós-parto, como que foi esse processo de tratamento. Então eu quero fazer um próximo vídeo mais detalhado sobre esse assunto, porque é um assunto muito delicado. Eu achava que era frescura. Pra mim era uma frescura muito grande, era uma coisa assim, sabe? Que eu olhava e falava assim, essa mulher é fresca, não, isso aí é teatro. Não é, gente, não é. É um assunto muito sério. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque eu quero fazer esse próximo vídeo falando um pouquinho a respeito disso. É uma emoção muito grande pra mim falar sobre isso, porque, como eu disse, foi o momento mais difícil, eu passei por muita coisa. Eu ainda não tô preparada pra contar o que aconteceu realmente na minha gravidez, mas foi muito difícil. O que eu tenho pra falar pra vocês, mãezinhas, continuem. Chorar, a gente vai chorar. Mas não se afundem nisso. Sigam em frente. Se vocês têm uma rotina, se vocês têm compromissos, cumpram com eles. As coisas vão melhorar com o tempo. Tudo melhora com o tempo. Nada como o tempo. Então, mãezinhas, eu queria deixar esse relato, deixar esses conselhos para vocês. Eu espero que esse vídeo ajude muitas mamães. Um beijo para todas vocês e até o próximo vídeo.